Esse é o Pode? Pode Pode o o quê? quê? Eu sou a Anne Marques. Eu sou o Alexandre e o convidado de hoje é o Dr. Ricardo Patitucci, médico, psiquiatra, filósofo e diretor hospitalar. Tomando remédios de psiquiatria mental, Aldol, diazepam, roipinol. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Alexandre. Obrigado muito pelo convite. Fiquei honrado de estar aqui. Adoro o trabalho de vocês. Acho que é algo que é super importante para a sociedade como um todo. Nós é que agradecemos, cara. Prazer em estar aqui com a gente. E o tema de hoje ele é extremamente relevante e necessário. A lei antimanicomial, seus impactos, desafios e a relação com a curatela e os direitos das pessoas em sofrimento psíquico. Vamos conversar um pouco sobre isso? Com certeza. Vamos lá. Antes da lei antimanicomial, como era tratado o paciente com um transtorno mental grave e quais eram as principais violações de direitos? O que acontecia naquele modelo? Acho que essa é uma pergunta muito importante e a lei antimanicomial, ela vem justamente para proteger as pessoas, né? Então, só que talvez, com o passar do tempo, ela também possa estar causando agora uma espécie de sofrimento em algumas pessoas que às vezes precisam de tratamento e às vezes não têm tanto acesso, né? Mas ela é realmente necessária, ela foi muito necessária, porque antes, né, Alexandre, respondendo a tua pergunta, ela era um abuso, assim, sem critério, né? Então a pessoa era internada por tempos absurdos, sem nenhum respaldo jurídico, sem nenhuma proteção do Ministério Público, ela era violada muitas vezes na sua dignidade, né? E não necessariamente por questões médicas, psiquiátricas, né? Muitas vezes a pessoa era um perseguido político. Exatamente. E ela é internada por conta de uma divergência política. Sim. Ela tinha um comportamento questionável do ponto de vista moral e por isso era também internada e aí ficava lá muito tempo, né? Ou às vezes a vida toda. A vida toda, né? Esquecida, né? Isso. O que a gente percebe, e é tão interessante trazer esse tema, porque eu estou agora fazendo mestrado e uma das matérias é justamente sobre as políticas públicas. E a gente começou justamente falando sobre como era, né, a visão do Estado para a questão das questões psíquicas, né, os transtornos, às vezes. Só que se a gente for olhar para o início do século XX, os manicômios, eles eram para você colocar pessoas indesejáveis à sociedade. Então, por exemplo, aquela menina, filha, que queria se relacionar com alguém que a família não aceitava. Botavam lá. Isso. E aí, a questão era como que por favor, manicômio é uma palavra que pesa para mim particularmente, acho que para todos nós. Sim. Como é que essa pessoa, esse indivíduo, era tratado lá? Então a gente tem, inclusive hoje, vários documentários muito pesados, né? A gente até assistiu algumas cenas, e eu já tinha assistido, que exatamente o que você falou, violava essa liberdade da pessoa. E elas eram esquecidas lá dentro. Então o sofrimento era muito maior, além de, lógico, a perda do que era a vida, né? A dignidade. A dignidade do viver. Até porque eu tô falando e tô pensando na imagem. Porque claro, nós vivenciamos isso, né? Até gravando com o pessoal do Harmonia Enlouquece, né? Um grupo que surgiu lá da Alice da Silveira, e o quanto, né, os pacientes eram tratados com essa... de igual para igual, né? Assim, eu não tinha... É como se tivesse... Eu já vi esse modelo em clínicas particulares, mas eu não fazia ideia que ali no PCRJ, né, tinha esse tipo de tratamento humanizado, sabe? E o quanto eles estavam ali, né, Anne? A gente muito bacana. Felizes ali, sentindo bem. Com biblioteca, com discoteca. Discografia. É uma estrutura muito apaixonante, assim, de você ver que o tratamento com o paciente, ele tem uma estrutura de arte-terapia, né? Que, lógico, a gente já conhece, mas, assim, muito legal, muito dinâmica. A questão... funcionamento? Funciona. Onde que é? Como é que é? Fica lá no centro, na Gamboa. É o CPRJ, não? CPRJ. É no CPRJ, o Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro. Sim. Facilmente. Sim. Abriram agora uma parte que é para TED Suporte 3. Olha, sabe? Legal. E assim, muito bacana, sabe? Então você vê um trabalho daquele que antes, por conta, né,
desse dito manicômio, né? Que era aquela coisa triste, depressiva, punitiva. Né? Punitiva, a Né? palavra Boa é essa. palavra. É. E você vê um espaço público tratando essas pessoas que, né, exclusa, né? Pô, que coisa. É justamente a ideia da inclusão e não da exclusão. Isso. Né? A ideia de você incluir e trazer para essas pessoas a possibilidade delas se descobrirem. Tanto que, né, no conjunto, o compositor e o cantor, ele se descobriu cantor e compositor por conta de um projeto interno dentro de uma, né, de um hospital. Ali, na verdade, é um centro, mas ele já foi hospital, né? Acho que já foi, se eu não me engano. Então, isso é muito valioso se a gente for pensar nessa dignidade, nessa inclusão e no ir e vir de um paciente que era o quê? Na época dos manicômios. Esquecido. Isso. Né? E aprisionado, literalmente. Isso até lançando um pouco da filosofia, isso entra no conceito que se chama de aparato ideológico do Estado, né? Porque isso foi usado durante muito tempo como um instrumento do próprio Estado para a própria contenção social dos indesejáveis, né? Tanto é que perseguidos políticos, né, muitos deles foram institucionalizados, principalmente ali na região de Minas Gerais, né? Que hoje ele é conhecido como cinturão da loucura, né? Um termo que ficou utilizado justamente para descrever a grande quantidade de manicômios. Eu acho importante a gente usar essa palavra que é pesada para a gente de fato pontuar a gravidade do que acontecia e distinguir do que acontece hoje. Que hoje uma internação psiquiátrica no hospital, né, é diferente de um manicômio, é coisa diferente. O hospital muito não é importante manicômio, falar sobre né? isso. E aí, uma coisa interessante que existe lá, hoje em dia, por exemplo, em Minas Gerais, é um certo controle da abertura de novos leitos, né? Em Minas Gerais existe a lei chamada Lei Carlão, e a Lei Carlão, o que ela é? Por exemplo, tem um número X lá de vagas, né, leitos psiquiátricos. Você só pode abrir aliás, você não pode abrir novos leitos, você pode transferir leitos. Eu fechei 10 aqui, eu abro 10 lá, entendeu? Então, para você remanejar, não abrir um número maior, entendeu? Que não deixa de ser uma contenção para que você não coloque indevidamente, né? Não abre. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é algo para a gente discutir, né? E pensar e refletir, que é justamente o que você trouxe, a visão do manicômio, como era visto, para os hospitais psiquiátricos. Porque ainda ouço, né, muitas pessoas falando, mas tem que internar? Você não pode estar só como se fosse um hospital dia, ou no CAPS, que não tem internação, no CAPS AD, não tem internação. Mas existe a necessidade, muitas vezes, de internação. Eu queria muito que você falasse sobre isso. Eu acho que nesse sentido é uma pergunta muito interessante, porque a gente também não pode romantizar as coisas, né? É claro que é necessário a lei, foi necessária a lei, é necessária essa vigilância para que novos abusos não sejam cometidos, só que a gente não pode sair de um extremo para outro, né? Então, o caminho do meio, eu acredito que é sempre o mais adequado. E o caminho do meio é fazer um tratamento psiquiátrico como último recurso em caráter de internação, né? Respeitando a dignidade da pessoa com o menor tempo possível. Tá? Então, uma coisa que a gente vê muito, e isso que às vezes talvez uma confusão que as pessoas fazem, é achar que a Lei 10.216, a lei chamada da reforma psiquiátrica, ela veio para acabar com as internações psiquiátricas. Não é isso. Se vocês pegarem e lerem a lei, vocês vão ver que não está escrito nada disso lá. Né? A lei está escrito que a internação psiquiátrica ela continua existindo, no entanto, como último recurso terapêutico e assim, tentando sempre ao máximo preservar a liberdade do indivíduo. Então, para que ele se trate em caráter de liberdade, né? E respeitando sempre a dignidade da pessoa humana. Né? Então, acho que é isso. Acho que é um ponto. E aí eu gostaria de citar, né, um texto muito bacana, né, de uma assistente social, uma colega que eu tive o prazer de conviver durante um tempo, a época que eu trabalhei lá no Heitor Carrilho, né, que é ele fazia, sou psiquiatra forense, fazia perícias, né, em criminais ali, e eu trabalhava com a Tânia Damer, né, Pereira, e ela escreveu um texto que é chamado o seguinte: quando o camburão chega antes do SAMU, né? O que isso significa? Quando o camburão chega antes do SAMU, as pessoas, quando ficam num quadro psiquiátrico, muitas vezes elas perdem consciência do que elas estão fazendo e invadem o direito do outro. Né? Então elas agridem, elas se tornam pessoas inconvenientes, justamente por conta do transtorno mental que acomete. Se nós não tivéssemos a possibilidade de uma circunstância extrema como essa, de uma crise psicótica franca,
branca, uma crise maníaca, essas pessoas seriam presas, né? Então alguém na rua que está completamente fora de si, agressivo, falando coisas sem sentido, ouvindo vozes, e existe, por exemplo, o que eu chamo de legítima defesa psicótica, porque assim, se alguém vem nos agredir, a gente vai nos defender dessa agressão, né? E tá legítimo, a lei prega que a gente pode se defender de um agressor, né? É legítima defesa. Mas e se na minha mente, que por acaso esteja psicótica, eu tenho a convicção de que o outro indivíduo está vindo na minha direção, acho que o Alexandre aqui vai me agredir, tá com uma faca ali que ele vai enfiar. Aí eu vou lá e dou um soco no Alexandre, né? E aí eu agredi o Alexandre, eu cometi um crime. Sim. Mas ele não me fez nada. Mas na minha cabeça eu tinha convicção que ele estava queria fazer isso. É isso que eu chamo de legítima defesa psicótica, né? Então é compreensível a agressividade dentro desse contexto, mas a gente não pode permitir que isso aconteça. Se não houvesse uma internação para esse momento em específico, essa pessoa seria presa e não seria tratada, ela seria punida por uma coisa que ela não decidiu fazer. Então acho que é isso que a gente precisa colocar na mesa para discutir. Não, e é muito pertinente, porque ainda tem muitas pessoas que, óbvio, estão totalmente, e eu também sou a favor da lei, né, que sou a favor da lei, mas que ainda pregam muito essa, será que é necessário? Mas existe, né? Existe, tanto que a lei eu também já li e ela diz isso, é tratar a pessoa com liberdade, com responsabilidade, mas entendendo que existem casos e casos, situações e situações. Né? Com certeza. Com certeza. Sim. Muitas pessoas confundem proteção com exclusão. De que forma, Ricardo, a curatela e a lei antimanicomial se encontram em conflito nesse ponto? Então, porque existe na lei, né, não quero ser tão técnico assim, mas acho que é importante a gente falar nesse sentido, nessa lei antimanicomial 10.216, o conceito de internação involuntária e o conceito de internação compulsória e internação voluntária. Então, existem 3 categorias, 3 tipos de internação que nada tem a ver com curatela. Nós vamos chegar na curatela, mas existem essas 3 que estão nessa lei. O que é essa internação involuntária? A internação involuntária, a pessoa ela não é interditada, ela não é curatelada a princípio, né, ela não é, e aí por acaso ela entra num surto psicótico, então ela começa a delirar, achar que estão acontecendo coisas que não estão, ouvir vozes que outras pessoas não ouvem, e por razão disso ela começa a ficar agressiva contra outros ou contra si, né? Tem um caso, por exemplo, já acompanhei um paciente que estava ouvindo vozes, né? E ele ouvindo tantas vozes, e as vozes diziam para ele, lá, se joga do prédio, vai, se joga, vai. E aí ele foi lá, estava prestes a se jogar. Né? E as vozes ficavam... Então, aquela pessoa precisava, no momento, ser protegida, né? Mas ela não era interditada, não era curatelada. Mas ela, por definição, a psicose, a pessoa não sabe que está em psicose, ela acredita que aquilo de fato é real. Se ela acredita que aquilo é real, por que ela vai buscar tratamento? Não faz sentido. Não faz sentido, né? Ela não consegue enxergar isso. Justamente. Né? Então, nesse momento, no caso desse paciente, ele foi internado de maneira involuntária, contra a vontade dele, né? Mas isso é uma proteção, né? Assim, a gente pode até fazer uma analogia com uma criança. A criança, às vezes, ela pode chegar e botar o dedo na tomada, né? E você não vai botar o dedo na tomada. Aí, a gente acharia muito estranho alguém dizer, não, deixa a criança seguir sua liberdade, se ela quer botar o dedo na tomada, tomar um choque, morrer eletrocutado, bote o dedo na tomada. Né? Não caberia esse tipo de argumento, porque todo mundo concorda que uma criança não sabe o que faz. Sim. E por que então alguém que está psicótico, ouvindo vozes, delirando, a gente decide que ele sabe o que faz a ponto de ser responsável pelos seus atos? Né? Então, acho que esse é um tema bastante delicado, mas precisa ser discutido. Né? Então, nesse contexto, e até voltando, por exemplo, falava, o paciente foi internado, fez a medicação, e aquele momento da internação era justamente para proteger ele dele mesmo. Né? E aí depois as vozes sumiram, ele foi tratado, tomou antipsicótico, e voltou para casa, ficou internado ali uns 30 dias, e voltou, porque, de novo, a internação com o último recurso e com o menor tempo possível. Né? Então, respondendo parcialmente sua pergunta, então isso é o conceito de internação involuntária. Ele não era interditado, né, sofreu uma crise psicótica, precisou ser internado contra a sua vontade. E quando a gente faz a internação involuntária, é importante pontuar isso, que isso não é feito da cabeça das pessoas, tem que ter toda uma técnica, né? A psiquiatria ela é baseada na disciplina da fenomenologia, que vê assim, qual é o diagnóstico, como é que a gente prova que a pessoa está de fato, não é que a gente tira do chapéu o diagnóstico, né? E feito isso,
a gente tem obrigatoriamente que comunicar ao Ministério Público em até 72 horas. Então, você fez uma internação contra a vontade da pessoa, você tem que fazer um documento chamado laudo circunstanciado, explicando detalhadamente com termos técnicos, que depois vai ser verificado por um psiquiatra do Ministério Público, e você tem que explicar o motivo dessa internação. Em até 72 horas, tem que estar na mão do Ministério Público, que vai fiscalizar se essa internação de fato foi legítima ou não. Então, isso garante a proteção do indivíduo contra a sua vontade naquele momento. Porque proteção e limite também pode ser amor, né? Sim. Não é você deixar a pessoa fazer o que ela quiser, e isso significa que é o melhor, né? E por isso sempre a gente fazer essa analogia com a criança, que é, por natureza e consensualmente, considerado um indivíduo inimputável. Sim, frágil, né? Frágil, e que não sabe o que está faz. fazendo. Entendeu? Então, esse é o internação involuntária. A internação compulsória, ela é parecida com essa, então não precisa detalhar tanto, mas a internação compulsória é quando o juiz determina que interne, entendeu? Então, aí a gente entra num tema um pouco mais polêmico, né? Que talvez é a questão da dependência química, que a psicose fica claro, né? A pessoa está ouvindo vozes, acha que está acontecendo coisa que não está, como esse exemplo que eu trouxe. Tudo bem, acho que não tem muita polêmica, já que essa pessoa precisa de ajuda, né? Então não tem controle sobre as vozes. Mas alguém que está usando droga compulsivamente, não, a gente poderia questionar, mas ela está escolhendo usar droga, ela está escolhendo ficar na Cracolândia. Então, aí admito que existe espaço para discussão filosófica nesse sentido, né? Acho que isso realmente, até que ponto a liberdade de usar droga ela é válida ou não. No entanto, né, no ponto de vista da saúde, a gente precisa tomar um posicionamento, né? A droga faz mal, o uso compulsivo leva à perda do controle, né? Eu não estou falando um uso esporádico, um uso recreativo, estou falando de um uso que traz perda de controle e prejuízo evidente para si e para outros, né? Então, quando tem essa situação, muitas vezes o juiz pode determinar a internação compulsória. Aí não depende do psiquiatra que está de plantão, não depende da indicação médica, né? Ele vai chegar lá, por exemplo, numa internação, vai receber o documento do juiz determinando a internação. E ele não está pedindo, ele está mandando. Mandando, não pede. O juiz não pede. Então, aí o médico tem que internar, né? Por mais que ele não queira. Exceto uma situação, que é um caso bem particular, que é chamado objeção da consciência. Então, eu posso, assim, por questões filosóficas, ideológicas, não, assim, eu, assim, contra a minha própria ideologia, não aceito internar a dependência química contra a vontade. Eu posso ter esse posicionamento, e é legítimo. Vários casos já, assim, né? De se negar a fazer. Sim. Mas aí você pode se negar a fazer, contanto que você indique para outro colega. Então, nós dois de plantão. Aí eu chego, poxa, para mim não dá. Não dá, o juiz mandou, não dá para mim. Alexandre, você vai na internação? Aí você fala, o que não posso, assim, o juiz mandou, não interno, não, vai para casa, deixa o juiz pra lá. Não pode, entendeu? Então, porque tem, no caso, fazer, né, constar o que foi dado pelo juiz. Isso, agora, também tem um ponto, né, Ricardo, só fazendo um adendo, que é a pessoa, tudo bem que dependência química a gente tem esse questionamento filosófico ou ideológico, mas também a pessoa está se colocando em risco, né? Então, mesmo no caso da esquizofrenia, em que realmente a gente não vai ter uma argumentação, né, que a pessoa não está tendo essa consciência, na dependência química também perpassa, né, e pela nossa experiência, a pessoa estar se colocando em risco da vida. Óbvio que pode ser colocado como uma escolha, ok, mas não deixa de ser estar se colocando em risco, claro, né? E muitas vezes essa pessoa ela não está tendo noção, porque como ela está sobre o uso, um efeito mais exacerbado, né, e mais intenso, ela também perde a questão da cognitiva, né, de será que está sendo bom para mim ou não está sendo bom para mim, né? Eu sei que cabe muitas discussões, né, a gente inclusive adoraria ficar falando, óbvio, mas independente, a gente está falando de saúde, né, e de preservar essa saúde do indivíduo, né? Mas eu entendo que talvez você buscar ajuda jurídica perpassa pela família que talvez coloque peça essa ajuda. Até para, às vezes, a equipe terapêutica que está tratando tem um respaldo, né? Sim. Isso aí não é você que está entendendo, é a justiça, né? E isso, você divide também um pouco essa responsabilidade. A responsabilidade, né? Mas, assim, do ponto de vista da saúde, eu concordo certamente que é um problema que precisa ser tratado. Eu acho que não é nem questão
questão de acreditar, né? Mas me permita usar essa palavra acreditar, porque não é questão de fé, é uma evidência. Mas, enfim, que existe sim a dependência química, né? Porque tem gente que fala, não existe dependência química, Sim, tem esse existe. discurso. Acho que é um debate que é necessário, que a gente precisa estar discutindo as coisas, né? Não pode estar engessado em algo, mas, assim, eu realmente acredito que é uma doença que precisa de tratamento. Sim. Porque, e outra, a gente tem que sempre lembrar, e isso é uma frase até do direito, que para quem tem o ônus, tem que ter o bônus, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Se você acha, então, vamos supor nesse exemplo mais polêmico, que a dependência química não é nenhuma doença, nem nada, então não seria em nenhuma circunstância, nenhuma, nem a pessoa que está na rua, seria indicação de internação, né? É involuntária, então pode ser uma questão. Mas então, se ela, na abstinência franca de droga, cometer algum delito, ela então deveria ser presa. Sim. Né? Porque, afinal de contas, se ela tem o ônus, ela tem que Também ter tem o bônus, né? Entendeu? sim. Então é isso, sabe? Mas, e por que eu estou dizendo isso? Porque também existe a lei antidrogas. E nessa lei antidrogas está escrito lá que a pessoa ela pode ser isenta da sua responsabilidade penal se for comprovado dependência química, na vigência de abstinência, não de craving, de abstinência. Então, um caso clássico, por exemplo, né, um tempo atrás eu atendi um médico, e esse médico, ele é anestesista, era dependente químico de opioides e tudo mais, e estava numa crise de abstinência. E a crise de abstinência de opioides ela é muito orgânica, a pessoa tem diarreia, tem taquicardia, tem crise convulsiva, tem, né, um monte de alterações orgânicas mesmo. Ele invadiu o centro cirúrgico, chegou, entrou, assim, sem se paramentar, sem nada, foi lá na salinha, pegou remédios contra a vontade das pessoas, da farmácia, tirou correndo pro banheiro e se aplicou, entendeu? Veja, assim, a exposição que ele fez no hospital que ele trabalhava, né? Então, se uma pessoa que não fosse considerada doente fizesse uma coisa dessa, ela seria presa. Sim, então, acho que totalmente. todo mundo concorda nessa circunstância que ele não deveria ser preso. Sim, né? sim. Enfim, então acho que são essas as nuances desse tema que é super espinhoso, mas necessário de ser discutido. É importante você trazer a conversa para esse nível, né, de que as pessoas compreendam que você veja bem, um anestesista, né? E aí, muitas das vezes as pessoas, é porque o meu paciente, ele não trabalha, e aí o fato de não trabalhar, ele foi lá e usou drogas, e isso cai no senso comum da ser vergonhice, enfim... Do moralismo. Exatamente, da moral e ética, né? A doença, ela não escolhe, né? Não. Não tem essa, né? Não. Talvez a única coisa que você possa fazer, que você tenha algum controle, é não experimentar. Assim, se você nunca usou cocaína, você não vai ser dependente de cocaína. Pode ser que você já tenha no seu corpo a tendência de ser dependente. A predisposição. Né? Você tem aí a genética, tem uma coisa muito genética também, né? Porque assim, não é todo mundo que usa uma droga que necessariamente vai se tornar dependente. Na cocaína, 30% das pessoas que experimentam cocaína se tornam dependentes graves. Não é um número baixo, mas também não é alto, mas 30% porque você ainda tem os 70%, mas o 30% é muito. Cada muito. 3 de 10, exatamente. você vai jogar essa roleta russa, né? Entendeu? Então, assim, talvez o controle nesse sentido eu nunca tenha usado, né? Mas, enfim, a vida, assim, acontece. A gente não pode condenar ninguém por nada. Mas, uma vez experimentado, se você tem a genética, você vai desencadear uma doença. E aí você perde o controle, perde sua responsabilidade, e não há nenhuma questão ética nem moral que caiba. Ela é esquecida nessa questão da pessoa pro dependente. Interessante falar da cocaína, porque eu conheci 2 pessoas que não eram pacientes, não eram, né, clientes, que eles falaram, eu experimentei e eu percebi que se eu continuasse, né, isso me chocou tanto, porque depois quando eu comecei a trabalhar com a dependência química, eu falei, nossa, 2 pessoas tiveram essa consciência. Não, eu experimentei, eu sabia que se eu... Então, você vê que tem esses 30, tem os 70, sim, né? Então você percebe que tem essa nuance. Mas aí você estava continuando do tipos, né? Que foi faltando. Então, claro. Então, que é voluntária. É voluntária. Né? Tem voluntária, compulsória e voluntária, que a pessoa decide mais se tratar, né? E isso é a maioria dos casos. Então, a gente também precisa desconstruir isso, achar que todo hospital psiquiátrico que tem toda a validação, tem toda a fiscalização de um hospital qualquer, né?
só que é um hospital que vai tratar de saúde mental, né? Então, as pessoas, maioria delas que estão internadas, elas vão por conta própria. Às vezes a pessoa está deprimida, ela, né, está perdendo sentido na vida, ela está vendo que as coisas estão deixando de dar prazer a ela, então ela vai cada vez mais se afundando naquela escuridão, né? Enfim, e aí quando ela vai chegando nesse ponto, às vezes começam a ter pensamentos ruins na mente, vontade de tirar a própria vida, e a pessoa começa a ficar até preocupada, com razão. E aí muitas das pessoas vão voluntariamente falar, eu tô com medo do que eu posso fazer contra mim, se me ajuda. E eu acho que isso é um sinal de grande sabedoria, porque a gente está na vida aqui para ajudar uns aos outros, né? Ninguém é autossuficiente. Então a gente tem que saber o momento certo de pedir ajuda. E aí as pessoas vão lá e pedem ajuda e fica protegida de si mesma naquele momento em que ela vai receber o tratamento. Assim como a droga também, a pessoa, né, esse caso que você falou, a pessoa experimentou, aí às vezes ela não tivesse a consciência agora, mas ela começou a usar, e aí começou a dizer, pô, agora todo final de semana eu quero usar droga, agora chega o final de semana, já começa a ter cólicas aqui, já, tá chegando o final de semana, agora teu final de semana só se resume a usar drogas, será que você não está caminhando para uma dependência química, né? E às vezes a pessoa, ao perceber isso, fala, opa, mas não consegue. Mas não consegue, vou pedir ajuda. Vou me internar, vou ficar um tempo. Muita coragem, né? Claro. E a gente precisa falar sobre isso, né? Não perfeito, sabedoria. Eu sempre falo da coragem. Porque as pessoas acham que é fraqueza. E não é. É coragem, né? Coragem. Exatamente. 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 Tô cansado de tanta leva, promazina. Ai, 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 que sufoco da vida. Esse é o primeiro bloco da conversa com o Dr. Ricardo Patitucci. Nos siga para acompanhar o nosso Pode Que.